Então, maravilha. Vamos lá, vamos falar de fusos horários. Lembrando que a data da entrega, perguntaram aqui, da lista de fuso horário é domingo, tá bom? E a da lista de escala é amanhã, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, mandem no microfone, tudo bem? Que aí o chat fica invisível quando eu estou apresentando aqui os slides. Vamos lá. Fusos horários. É uma matéria que o pessoal reclama um pouco. Não tanto pelas contas em si, que nem em escala, né? Mas pela questão do raciocínio lógico, que às vezes atrapalha um pouquinho. Vamos lá, né? Ai, meu Deus, eu odeio fuso horário! Calma, né? O que é fuso horário? Fuso horário é uma faixa imaginária, tipo as linhas de latitude e longitude, né? Na verdade, as linhas de fuso horário são mais ou menos iguais às linhas de longitude, aquelas linhas verticais, né? Os meridianos. Inclusive, o fuso horário zero é o mesmo meridiano zero da longitude, mesma coisa, tá? Os fusos horários são como se fossem 24 faixas ao redor do planeta, cada uma valendo 1 hora. Então o dia tem 24 horas, dividiu o planeta em 24 faixas, cada uma valendo 1 hora. Essa divisão em 24 faixas faz com que cada fuso tenha mais ou menos 15 graus de longitude. Tá? Como assim? Ué, o planeta não tem 360 graus, porque é praticamente uma esfera? 360 graus. Se você dividir isso por 24 faixas, vai dar igual a 15 graus por faixa de horário. Então, cada 1 hora de fuso equivale a 15 graus de longitude, aproximadamente. Tá? E cada país pode fazer pequenas adaptações nos seus fusos horários, de acordo com a sua necessidade. Já vou mostrar isso para vocês, certo? Vamos lá. Aqui está o mapinha de fusos horários do Planet. Né? Repara que a gente tem na parte de cima os valores de longitude, né? Com o meridiano zero, 180 para leste, 180 para oeste. Temos também aqui os valores de latitude, com o Equador valendo zero. E não está escrito zero aqui, né? Vou escrevendo aqui, ó, 0 grau, que seria o Equador, longitude. Para cima, leitura norte, para baixo, leitura sul, né? E temos na parte de baixo do mapa os fusos horários. Olha lá. Então, o zero do fuso horário equivale ao mesmo zero da longitude. Ó. E aí, como são 24 horas, 24 fusos, então são 12 para um lado e 12 para outro. Aí, 12 mais 12, 24. Olha lá. Né? Então, mais 12 para um lado, menos 12 para o outro lado. Então, se você anda para leste, a partir do zero, tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até mais 12. Se tu anda para oeste, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos 12. Tá? Pessoal, esses números dos fusos, a gente não usa para fazer conta, tudo bem? Esses números são só os nomes dos fusos. Só para você saber, se for positivo, você sabe que é o fuso a leste do fuso zero. Se for negativo, você sabe que é o fuso a oeste. Tá? Preferiram fazer assim, de menos 12 a mais 12, do que chamar de 1, 2, 3, 4, 5 até o 24. Tá bom? Então, o sinalzinho de mais e menos, não se preocupem com isso para conta. Isso aqui é só para você saber se o fuso está a oeste ou está a leste. Então, você fala, fuso menos 3, que é o que passa pelo Brasil aqui, ó, que é o fuso principal do Brasil, horário de Brasília. Fuso menos 3, você sabe que é o terceiro fuso a oeste do fuso central. Fuso mais 3, você sabe que é o terceiro fuso a leste do fuso central. Então, é só para dar nome aos fusos, tá bom? O sinal de mais e o sinal de menos. Então, repara que os fusos, eles não são uma linha certinho, né? Repara que eles têm vários desvios, ó. Aqui, o cantinho do fuso zero, ó. Ele, quebra um quadradão aqui, ó. Aí desce, faz um contorno aqui, aí desce, faz um outro quadrado aqui e tal, cheio de todo torto. Por que é assim? Alguns países fazem essa adaptação, são livres para fazer isso, claro, desde que comuniquem o mundo inteiro, né? Para ficar no mesmo horário dos países vizinhos. Então, por exemplo, um caso próximo do nosso é a Argentina. Olha só, a Argentina, ela teria que estar, né, se fosse obedecer aqui, ó, no fuso menos 4. Mas não, ó, a Argentina faz um desvio aqui para se encaixar no fuso menos 3. Ó que coisa, hermanos, né? Mas por que eles fazem isso? Por que a Argentina se encaixa no fuso menos 3 se ela teria que estar no fuso menos 4? Para que essa adaptação?
Por quê, pessoal? O principal parceiro comercial da Argentina aqui na América do Sul é o Brasil. Então, para eles é muito interessante o comércio abrir no mesmo horário nos dois países, os bancos abrirem no mesmo horário, tá? Então facilita bastante a questão do comércio. Então a Argentina resolveu adaptar, esse é um dos motivos, tá? Que a Argentina resolveu adaptar o fuso dela para ficar igual ao principal fuso brasileiro. E aí você vai achar esse tipo de adaptação em vários lugares do mundo. Tá bom? No próprio Brasil mesmo, a gente vem aqui ó, e faz um monte de curvinha aqui o fuso. Por que isso acontece? Para não cortar um estado no meio. Imagina se metade de São Paulo tem um horário, a outra metade tem outro horário. É a confusão do inferno, né? Então, para contornar os estados e não cortar no meio, os países também fazem esse tipo de adaptação nas linhas dos fusos horários. Bom, essas adaptações, pessoal, isso aí nunca aparece em prova. O que o cara vai cobrar de você nas questões? Ele vai te dar o horário em um lugar do mundo e pedir o horário em outro lugar. Você simplesmente tem que contar os fusos. Eu criei uma tabelinha aqui para vocês nunca mais na vida errarem os exercícios de fuso. Tomara que funcione com vocês. Geralmente funciona com os alunos, tomara que funcione com vocês. Tá? Então esse mapa aqui é só para a gente apresentar os fusos e ver como eles sofrem adaptações. Fuso central 0, sempre que tiver um sinal positivo, o fuso está a leste ou à direita aqui do fuso central. Sempre que tiver um sinal negativo, o fuso está a oeste ou para a esquerda do fuso central, certo? Bom, para que serve esse treco, né? Fala, porra, professor, por que eu tenho que aprender isso? Puta coisa inútil, né? Na verdade, pessoal, isso aqui é uma puta coisa útil, tudo bem? Tem várias coisas que você aprende na escola que realmente poderiam ser ignoradas. Essa aqui não é uma delas. Ainda mais se no futuro tu for trabalhar com alguma coisa de administração, alguma coisa que envolva empresas de fora do país, exportação, comércio, enfim, isso é útil pra caramba. Ainda bem que hoje em dia a gente tem celular, a gente tem internet, que dá os horários mais fácil pra gente. Mesmo assim, você às vezes tem que ficar esperto com os fusos dos outros locais, porque às vezes tem horário de verão, às vezes não tem, envolvem outras variações. Antigamente não tinha essa questão de internet, não sei se vocês já viram em filme, que na parede dos escritórios tem vários relógios, com lá horário de Nova York, horário de Paris, horário de Londres, horário de Brasília, horário... porque as pessoas para fazer comércio já olhavam nos relógios para ver que horas eram em cada lugar. Tá? Hoje em dia com a internet isso já não acontece tanto, mas é muito importante a gente saber como funcionam os fusos, tá bom? Então antes dos fusos serem criados, e eles são super novos, então a oficialização dos fusos foi agora no final do século XIX, então tem pouco mais de 100 anos. Tá? Então, antes dos fusos serem oficializados, cada local tinha o seu horário oficial, muitas vezes baseado na posição do Sol. Então, porra, como é que tu ia saber? Quer fazer um comércio com um cara lá de Paris, lá do Japão, como é que tu ia saber o horário lá, o horário aqui? Então era uma baita de uma confusão, né? Depois que o comércio global começou a acontecer com muito mais intensidade, né? Viram que era necessário padronizar os horários ao redor do mundo inteiro. E aí criaram-se os fusos horários, tá bom? Então eles são uma coisa relativamente nova e foram criados principalmente para facilitar o comércio ao redor do planeta, certo? Aqui, ó, de 1884, que é a padronização. Com certeza a minha bisavó, que já morreu faz tempo, né? Mas a minha bisavó, que nasceu por aí, ela cresceu e nem devia conhecer os fusos horários. Quando ela foi para a escola, talvez ela nem tenha aprendido, não existia, né? Hoje em dia a gente já vê isso aí. Como que funciona esse treco, professor? Funciona da seguinte maneira. A origem do fuso horário é o mesmo da longitude. Então, o fuso 0 hora, o centro dele é o meridiano de Greenwich. Bom, a partir desse fuso, você vai somando mais um, né, quando vai para leste, e diminuindo mais um quando vai para... diminuindo menos um, né, desculpa, quando vai para oeste. Tá? É por isso que você tem o sinal positivo do fuso central para a direita, para leste, e sinal negativo do fuso central para a esquerda, para oeste. Então aí você dá nome aos fusos, tudo bem? Essa soma de 1 hora para cada fuso no sentido leste e a diminuição de 1 hora para cada fuso no sentido oeste vale para o planeta todo, independente do ponto de origem. Como assim? Não entendeu? Vamos dar uma olhada. Por exemplo aqui, ó.
Como se calcula o fuso? Aqui para baixo. A partir do meridiano central, no sentido leste para a direita, adiciona-se sempre 1 hora por fuso, até chegar no valor mais 12. Se for no sentido contrário, para oeste, você vai sempre diminuir 1 hora por fuso, até chegar no menos 12. Não interessa de qual ponto você sair no planeta. Você pode sair do fuso mais 3. Sempre que tu for para oeste, você vai diminuir 1 hora por fuso. Tá bom? Vamos praticar aqui, ó, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Depois eu volto na tabelinha. Tá? Por exemplo, questãozinha 1. Que horas serão no ponto B se no ponto A são 12 horas? Legal. Pessoal, isso aqui é questão de prova de Enem e de vestibular, por mais simples que ela seja. Inclusive, na lista, tem uma questão da segunda fase da FUVEST que é exatamente assim. Super simples. Tá? Vamos lá. Se no ponto A são 12 horas, no ponto B são que horas? Vou anotar aqui. Ponto A, 12 horas. No ponto B são que horas? Né? Aí como é que eu faço? Vou olhar no celular? Não, na prova não dá. Né? É só você contar quantos fusos tem até chegar no ponto B. Cada fuso não vale 1 hora? Então, o ponto A está aqui nesse fuso meio lilás, azul, sei lá o nome dessa cor. Né? Ponto A está aqui. Para chegar até o fuso B, o fuso do ponto B, eu vou ter que andar 1 fuso, 2 fusos, 3 fusos, 4 fusos, 5 fusos. Legal, cheguei no fuso do ponto B. Andei quantos fusos? 5. O que isso quer dizer? Se cada fuso vale 1 hora, a diferença de horas entre o ponto A e o ponto B são 5 horas de diferença. Tá bom? Por que 5 horas? Porque cada fuso vale 1 hora e eu andei 5 fusos. Certo? Ah, professor, mas são 5 horas a mais ou 5 horas a menos? Bom, lembra lá, sempre que tu andar para leste, para a direita, são sempre a mais. Sempre que tu andar para a esquerda ou para oeste, são sempre a menos. Não interessa o ponto de origem do seu problema. Você não tem que contar esse mais ou menos a partir do zero. É a partir da sua origem, não interessa onde ele esteja. Por isso que eu falei que os sinais aqui embaixo, ó, de menos e mais, eles são simplesmente para identificar o fuso. Para eu falar, o ponto A está no fuso menos 4, o ponto B está no fuso mais 1. E aí você, identificando os fusos, você pode contar no dedo qual é a diferença. Por exemplo, se não tivesse um mapa aqui, ó, sem mapa, tampa, tampou, sem mapa, e tivesse escrito que horas são no ponto B, que está no fuso mais 1, sendo que no ponto A, que está no fuso menos 4, são 12 horas. Como é que tu faz? É só contar quantos fusos tem. Eu passaria pelo fuso menos 3, menos 2, menos 1, o 0, e chegaria no mais 1, 5 fusos. Mesma coisa se tivesse um mapa. Mas geralmente nas provas não tem mapa, tá? Porque eles ocupam muito espaço de prova. Então, geralmente, no enunciado, o cara identifica o fuso. E aí vocês fazem as continhas, faz no dedo mesmo, não tenha vergonha de ficar lá. O cara do lado vai olhar e falar, nossa, tá fazendo no dedo. Aí você fala, dane-se, eu vou acertar, você vai errar. Xinga mentalmente, né? Faz no dedo, não tem problema nenhum. Assim você não erra, tá bom? Então a gente contou 1, 2, 3, 4, 5 fusos. Se você contou na direção leste, você vai somar mais 5 horas. Então qual é a resposta? 17 horas. Quando no ponto A for 12 horas, no ponto B vão ser 17 horas. Tá bom? Alguém não entendeu isso daí? Eu entendi. Tá. Legal. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, quem não entendeu esse primeiro raciocínio, eu vou fazer o inverso agora, tá bom? Fazer o inverso. Se aqui na questão dissesse que eram 12 horas... Cadê meu mouse, caramba? Ah, tá aqui. Se dissesse que eram 12 horas no ponto B. 12 horas no ponto B. Que horas seriam no ponto A? Mesmo raciocínio. Qual é o primeiro passo? Você conta quantos fusos tem. O ponto B está no mais 1, o ponto A está no menos 4. É só contar. Do mais 1 para o menos 4, você passa pelo fuso 0, fuso menos 1, menos 2, menos 3, chegou no menos 4. Então você vai andar 5 fusos. Beleza. Ah, legal. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei. Parabéns. Você chegou lá.
Se andou 5 fusos, são 5 horas de diferença. A mais ou a menos? Nesse caso, 5 horas a menos. Por quê? Porque tu foi na direção oeste, tá bom? Como tu veio para a esquerda, então são 12 horas menos 5. Então, se fossem 12 horas no ponto B, no ponto A seriam 12 menos 5. 11, 10, 9, 8, 7 horas da manhã. Tudo bem? Espero Tudo bem. Maravilha, maravilha. Até aqui, fácil, tá? Até aqui, nenhuma dificuldade muito grande, nada que você fale, meu Deus, arranca os cabelos, chora, se joga no chão. Até aqui, não tem problema. Como que o cara vai complicar essa questão para você? Ele pode complicar de duas maneiras, tá? Esse primeiro exercício, ele vai complicar não te dando o mapa e te dando o nome do fuso, aí você conta quantos fusos anda na mão, pode ser, tá? Ou ele pode complicar também não te dando nem o fuso, ele te dá o valor da longitude. Por exemplo, ele pode falar, que horas são no ponto B que está na longitude de 15 graus, vamos botar 15 graus não, que está na longitude de 18 graus leste, ponto B está na longitude de 18 graus leste, tá? Então, que horas são no ponto B, sendo que lá no ponto A, que está na longitude 61 graus oeste, lá no ponto A são 17 horas. Então ele pode complicar assim, ele te dá a longitude em vez de dar o fuso. Como é que tu faz? Ué, cada fuso não vale 15 graus? Então se o cara está no fuso 18, ele já saiu do zero e veio para o fuso mais 1. Então ele pode complicar assim, ele te dá a longitude, você tem que descobrir qual é o fuso. Então esse cara aqui está no fuso mais 1, tá bom? Ele já saiu do zero e veio para o fuso mais 1. E esse cara que está no 60 oeste, quantas vezes o 15 graus cabe aqui dentro? 15 graus no primeiro fuso. Professor, não seria 45, no mais 2 60. que ele tá? No mais 2? Por que não seria no mais 2? Ó, o fuso 0 tem aqui a linha central, né? E ele vale 15 graus. Esse fuso 0 aqui, ó, o tamanho dele vale 15 graus. Então é como se fosse 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Tudo bem? Aí o fuso mais 1, mesma coisa, vale 15 graus. A linha do 15 graus no fuso mais 1 é a linha central aqui, ó. Isso quer dizer que ele tem 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Tá bom? Então o 18 ainda está dentro do fuso mais 1. Ah, entendi. Entendeu? Então, quando a gente fala assim de 15 em 15 graus, é a linha central do fuso, certo? É como se o fuso tivesse um intervalo de 7,5 para cada lado, tudo bem? Então, por exemplo, 15 mais 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Se eu falar assim, o fuso está o ponto B está na longitude 23 leste. Aí sim, esse 23 já estaria dentro do fuso mais 2, tá? Mas geralmente, pessoal, os problemas trabalham de 15 em 15, tá? Então, por exemplo, ele poderia falar assim, ó, o ponto B está no 15 leste e o ponto A está no 60 oeste. Os problemas trazem isso aqui. Já facilita a nossa vida e com isso eles já identificam se você conhece o raciocínio, que é cada 15 graus vale um fuso. Então, ele trazendo assim é mais fácil, né? Você sabe que esse fuso representa o mais 1 e você sabe que esse fuso representa o menos 4, tá? Como é que eu sei, professor? Cada 15 graus vale um fuso. Então, se eu estou no 15 graus, eu estou no primeiro fuso. Como é 15 graus leste, primeiro fuso da direita, logo é o fuso mais 1. 60 graus é 15 vezes 4, então eu estou no quarto fuso. Como eu sei que é o menos 4? Porque é o 60 graus oeste, então é o fuso menos 4. Então o cara pode complicar dessa maneira. No enunciado, ele pode dar a coordenada do ponto, a longitude, tá? Ou ele dá até a coordenada inteira. Ele pode falar, o cara está no
50 graus norte, 15 leste e 20 graus sul, 60 oeste. Norte e sul não interessa para fuso horário, ele vai botar só para confundir tua cabeça. O que interessa é a longitude. Então você identifica o fuso através do valor da longitude, mais 1 menos 4. Identificou o fuso? Legal, só contar a diferença, ver se foi para leste ou para oeste e botar o resultado. Então dessa maneira, dessas duas maneiras, ele pode complicar. Ou não dando o mapa, você tem que contar, já é um pouquinho mais difícil, ou não dando nem o fuso, ele te dá a coordenada. Aí você tem que identificar o fuso primeiro e depois contar. Tá bom? Não se preocupem se não entendeu. Vamos fazer exercícios para praticar isso daí, certo? A maneira mais terrível de complicação é quando o cara envolve uma viagem. Aí é a mais chata, tá? Quando tem uma viagem entre os pontos do planeta e o cara pede o horário de chegada do avião, por exemplo, além de fazer isso que a gente fez na primeira questão, você tem que somar a duração da viagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Ó. Após uma viagem entre A e B, que demorou 9 horas, que horas são no ponto B quando o avião chegou lá? Sendo que o cidadão saiu do ponto A às 19 horas. Bom, vamos lá. Então, se o cara saiu às 19 horas do ponto A, então às 19 horas é a hora que o avião decolou. Eu vou tentar fazer um avião aqui, ó. No mouse é difícil. Tá aqui o avião. Tá aqui. Então, às 19 horas, o avião decolou do ponto A. No exato momento que o avião decola do ponto A, são 19 horas no ponto A. E que horas são no ponto B? 5 horas a mais. A gente fez na primeira questão, né? Por quê? Porque são 5 fusos de diferença e para leste. 1, 2, 3, 4, 5 fusos para leste. 19 mais 5, 20, 21, 22, 23, 24, que é meia-noite, 0 hora. Então, no mesmo momento que o avião decolou do ponto A, eram 19 horas no ponto A e meia-noite no ponto B. Só que até o avião chegar no ponto B, ele demorou 9 horas. Então, quando o avião faz toda essa viagem aqui, ó, e chega aqui, na hora que o avião vai descer, lá vai aqui o avião descendo, ó. Agora ficou uma porcaria, vocês vão estar parecendo uma mistura de pato com ameba, não sei. Né? Na hora que o avião vai descer, são 9 horas depois. Então, que horas que ele vai descer no ponto B? 9 horas da manhã. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz as mesmas coisas que eu fiz na questão 1, porém somei a quantidade de horas que a viagem durou. Tá bom? Então, quando ele bota uma viagem, você tem que prestar atenção. Se ele quer a quantidade, se ele quer saber a hora lá no destino da viagem, então, depois que a viagem aconteceu, você tem que somar o tempo que a viagem demorou. Ele pode ser muito sacana também e querer saber a hora que o avião decolou. Ele podia me falar que o avião chegou às 9 horas da manhã no ponto B, depois de 9 horas de viagem. Não tem problema, você faz o exercício igual. Só que em vez de somar o tempo da viagem, você vai diminuir o tempo da viagem, porque você vai querer saber quando o avião decolou, ou seja, antes da viagem acontecer. Tá? Calma, pessoal, vamos fazer exemplos para isso. Tudo bem? Uma tabelinha muito importante que vocês têm que anotar aí é essa aqui. Tá? Ou anota aí, ou vê no slide, ou dá um print, ou faz o que você quiser, um pacto de sangue, ou você faz uma magia, você bota o sapo no freezer, costura a boca com a tabela dentro, o que você quiser, tá? Mas essa tabelinha aqui, ela é legal, ao longo dos anos eu elaborei ela para mostrar para os alunos, porque ela dá 4 passos para resolver questões de fuso. Então, seguindo esses passos, pessoal, vai facilitar bastante. Olha lá. Primeiro passo, sempre identifiquem o seu fuso de origem no problema, tá? É o fuso inicial do exercício. Então você vai, primeira coisa, identificar o seu fuso, aonde você está. Se a questão te der um mapa, legal. Se ela não der o mapa, ela vai dar o nome do fuso no enunciado,
Legal. Ou então ela vai dar a coordenada geográfica. Aí você repara na longitude para identificar o fuso. Lembrando que a cada 15 graus vale um fuso, certo? Então, primeiro passo, identifique o fuso do problema, o fuso de origem, tá bom? Segundo passo, identifique para onde você está indo. Então tem o fuso que você está saindo, que você já sabe a hora, e tem aquele fuso lá que você quer descobrir a hora. Então, segundo passo, identifique aonde está esse fuso, se ele está mais para leste ou mais para oeste da sua origem. Tá? E aí é só você contar quantos fusos tem de diferença entre um e outro. Então, primeiro passo, identifica o seu fuso de origem. Segundo passo, identifique o fuso que você quer saber o horário, tá bom? Para ver se ele está para a esquerda ou para a direita, certo? Terceiro passo, conte quantos fusos você se deslocou. Então, para sair do fuso de origem e ir para o fuso onde você quer saber as horas, quantos fusos tem no meio do caminho? Tá? Por exemplo, para sair do -4 e ir até o +1, a gente contou o -3, o -2, o -1, o 0. O 0 é um fuso, apesar de chamar 0, ele é um fuso. O 0 mais 1. Então, para chegar no +1 foram 5 fusos. Legal, eu contei os fusos. E aí você tem que saber se vai somar ou diminuir essa quantidade que você contou. Como você sabe? Aqui, ó, vendo se o fuso de interesse está para o leste ou para o oeste. Se ele estiver para o leste do seu fuso de origem, tu soma essa quantidade que tu contou. Se ele estiver a oeste do seu fuso de origem, tu diminui a quantidade que tu contou. Tá bom? E aí você chega no final da etapa 3 fazendo o exercício mais simples de fuso, que é aquela questão 1 que a gente fez. Tá? Caso envolva uma viagem, que é o jeito mais complicado, tem aí o quarto passo. Após fazer os 3 passos acima, apenas some o tempo da viagem ao horário que você achou. Tá? Se o exercício pedir o horário antes da viagem acontecer, é só diminuir o tempo dessa viagem. Bem, então tem que prestar atenção se a questão quer o horário que o avião chegou é depois da viagem. Então você soma o quanto o avião demorou para chegar. Se ele quer o horário que o avião decolou, então é antes da viagem. Aí você diminui o tempo que a viagem durou. Tá bom? Essa tabelinha, pessoal, ela ajuda bastante. Então, guardem ela do jeito que vocês acharem melhor. Certo? Alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Alguém quer que eu repita, que eu fale de novo? Tranquilo? Tranquila? E espero que sim, né? Tem gente aí? Alô? Eu acho que tá tudo bem, Sor, até agora. Tudo bem, maravilha. Vamos lá. No Brasil, como são os fusos horários? Bom, o Brasil ele tem 4 fusos horários oficiais, tudo bem? A partir de 2013, nós fomos para 4 fusos. Antes tínhamos 3, agora fomos para 4. Quais são os fusos do Brasil? Nós temos aqui, o primeiro fuso do Brasil é o fuso -2, tá? Que é só a área do oceano. Então, as ilhas oceânicas do Brasil, aqui tem as principais ilhas, tá? São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Trindade, devem ser muito bonitas, essas ilhas nunca fui, né? Essas ilhas do Brasil, que estão no meio do oceano, elas têm o fuso horário -2, tá bom? A maior parte do Brasil, incluindo a capital do Brasil, está no fuso -3. -3, tá? Por isso esse aqui é o fuso oficial do Brasil. Está no fuso -3. Por isso que na TV a gente escuta muitas vezes falar, o cara fala, são 8 horas, horário de Brasília. Para a gente que está em São Paulo, ou que estava no Paraná antes, pouco importa, porque o nosso horário é o mesmo de Brasília. Tá? Mas para quem mora aqui no Mato Grosso, ó, que está no fuso -4, o horário é diferente. Então, toda essa faixa verdinha aqui, ó, que está no fuso -4, eles têm 1 hora a menos do que Brasília. Então, se tu quer ver aquela novela que passa lá depois do jornal, o cara vai falar, a novela começa às 21 horas do horário de Brasília. Quer dizer que em Brasília começa às 21 horas,
Mas se tu mora aqui no Mato Grosso, ela começa às 20 horas. E se tu mora lá no Acre ou nessa pontinha oeste do estado do Amazonas, ela começa às 19 horas. Tá? Então no Brasil a gente tem 4 fusos horários. O -2, o -3, o -4 e o -5. Tá bom? E existem países que têm mais fusos horários ainda que o Brasil. A Rússia, por exemplo, se não me engano, tem 8 fusos horários diferentes, que é um país muito comprido, né? Então tem várias divisões de horário dentro do país. O Brasil, por ser um país grande também, apresenta 4 fusos horários diferentes. Professor, Oi. por que os fusos horários eles mudam? No Brasil, por exemplo, Por tem quê? 4. Por que tem Uhum. 4? Olha aqui, ó. Essas linhazinhas azuis, elas representam as linhas dos meridianos, as linhas da longitude. Tá? Então o Brasil, como passam vários meridianos pelo Brasil, várias longitudes, o Brasil é um país comprido no sentido leste-oeste, a gente não conseguiria caber em um fuso horário só. Lembra que um fuso horário ele vale 15 graus, né? E o Brasil de leste a oeste tem muito mais do que 15 graus. Então teria que ter uma divisão desses fusos dentro do Brasil, porque não dá para encaixar o Brasil inteiro num fuso só. Tá? E aí a gente faz essa divisão justamente por causa disso. As linhas azuis são os meridianos e as linhas vermelhas representam as linhas dos fusos horários. Elas são meio tortas assim, ó, para não cortar nenhum estado no meio. Já pensou? Se o Amapá ou o Pará tivessem 2 horas, né? Se o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso tivessem 2 horas. Então, o Brasil ele é comprido no sentido leste-oeste, então ele pega muito mais de 15 graus, que é o tamanho de um fuso. Por causa disso, como ele pega muito mais de 15, então a gente tem vários fusos dentro do Brasil. Tá? E mesmo na prática também, isso precisaria ter vários fusos, tudo bem? Por exemplo, enquanto aqui no Nordeste, aqui no litoral do Nordeste, o Sol vai estar se pondo, o Sol já vai estar se pondo, lá do outro lado do país, lá no Acre, o Sol ainda está lá em cima. O Sol não se pôs ainda. Então, por isso, você tem que ter essa adaptação de horários também. Imagina eu falar que são 8 horas aqui no Nordeste, já está de noite, e 8 horas no Acre está de dia. Imagina a confusão, né? Então, por isso que o Brasil tem vários fusos, porque é um país grande. Países pequenininhos têm um fuso só, não tem problema. Tudo bem? Sim, obrigada. De nada. Vamos lá. E vamos fazer umas questões então aqui para praticar. Uma questão do Enem. Tem um baita do enunciado. Você fala, ai meu Deus, vou ler esse negócio, vou acabar a prova. Né? Enem tem dessas coisas, tem enunciado grande. Mas esse enunciado aqui, ele conta toda a história do fuso horário. Ajuda a gente até na prova. Ele fala inclusive no enunciado que cada fuso horário vale 15 graus, tá? Ele fala que o fuso horário vai do -12 até o +12, ele fala que são 24 horas, que cada fuso horário vale 1 hora, ele inclusive explica que subtrai 1 hora quando vai para oeste, soma 1 hora quando vai para leste. Então esse enunciado é grande, mas ele explica todo o fuso horário no enunciado. Se você tivesse esquecido e chegou nessa prova, você ia dar aleluia, porque você ia lembrar aqui, né? Então, todo esse primeiro tempo aqui, ele explica o que são fusos horários. Aí começa aqui, ó. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4 para o lado do oeste. Então é -2, -3 e -4. Repara aqui que não tem o -5. Essa questão aqui ela é de antes de 2013. E de 2013 para trás, o Brasil só adotava 3 fusos horários. O Acre estava no mesmo fuso horário do -4. Tá? De 2013 para frente teve uma mudança e aí o estado do Acre e uma parte do Amazonas foram para o -5. Tudo bem? Então ele fala aqui, ó. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4 para oeste. Né? Então são os fusos -2, -3 e -4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado do Amapá no fuso 3 e o Acre no fuso 4. Lembrando que hoje em dia o Acre está no fuso 5, tá bom? É que na época ele estava no 4. No -4. A cidade de Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos, né, o 29º Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Bom, se ele está a leste, ele está no fuso +8. Que ele está a leste, então é o fuso +8.
Considerando-se que a cerimônia de abertura dos jogos tenha ocorrido às 20 horas e 8 minutos, lá no horário da China, no dia 8 de agosto, a que horas os brasileiros que moram no Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir o início da cerimônia? E aí? Questãozinha clássica, tá, pessoal? As questões de fuso horário mais comuns são assim. O cara vai falar de um acontecimento em algum lugar do mundo e vai te dar a hora. E vai pedir a mesma hora desse acontecimento em outro lugar do planeta. Então, vamos anotar os passos daquela tabela. Primeiro passo, identifique o seu fuso de origem do problema. Qual é o fuso de origem do problema? Lá na China, né? Então ele diz que os jogos, a abertura dos jogos aconteceram às 20 horas e 8 minutos na China. Identifique o fuso da China. Qual que é o fuso da China? O problema já dá, né? É aqui, ó. Pequim está no fuso mais 8, legal. Então eu sei que o acontecimento foi no fuso mais 8, né? No fuso mais 8. Segundo passo, o seu fuso de destino, para saber se está indo para leste ou para oeste. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber que horas esses jogos aconteceram no Amapá. Sendo que no Amapá você está no fuso menos 3. Como é que você sabe, professor? Está escrito aqui, ó. Amapá no fuso 3 do Brasil. Como é fuso oeste, eu sei que é o fuso menos 3. Legal. Terceiro passo. Vamos contar a diferença entre os fusos, para ver se a gente vai somar ou diminuir. Vamos lá. Do mais 8 até o menos 3, quantos fusos existem? Bom, se eu saio do mais 8 e vou até o menos 3, eu tenho o menos 7, eu tenho o mais 7, o mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, o mais 1, o fuso 0, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Então são 11 fusos. Isso quer dizer que a diferença é de 11 horas. Tá? Eu vou somar ou vou diminuir essas 11 horas? Eu vou diminuir. Por quê? Porque do mais 8 para ir para o menos 3, eu tenho que ir para a esquerda no mapa. Então eu vou para oeste. Então essas 11 horas vão ser 11 horas a menos. Então agora é só você fazer a conta. 20 horas menos 11 horas. Quanto que dá? Pessoal, faz no dedo, não tenha vergonha. 20 horas menos 11. É 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 horas da manhã. Resposta letra A. Tá? Então, enquanto os jogos aconteciam lá na China às 20 horas e 8 minutos, no Amapá você tinha que ligar a televisão às 9 horas da manhã para conseguir assistir ao vivo. Tudo bem? Professor, então no caso, para saber a diferença, eu não poderia somar o 8 com o 3, porque ia dar 12, né? Isso, o 8 com o 3 você somar ia dar 12. Por que não dá certo, né? Porque você vai pegar o 8 com 3, muita gente vai nesse caminho aí, porque é mais rápido, tal, eu vou... Não dá, tá bom, pessoal? Não dá para você somar simplesmente os fusos. É muito mais fácil você contar até você chegar lá. A chance de errar vai ser muito menor, tá bom? 8 mais 3 daria 8, 9, 10, daria 11, na verdade, né? Daria a mesma quantidade, 8 mais 3 daria 11, mas é muito mais fácil você contar, tá bom? É muito mais seguro. Dá 11, ixi, disfarça. Dá 11. É muito mais seguro, tudo bem? Na verdade também dá certo, né? Você pensa, vai dar 11, tudo bem, deu mesmo. Então dá certo, né? Eu que buguei aqui. Não, também dá certo, dá 11, tá? É que tem gente que faz, quando você faz isso, você fez certinho, 8 mais 3 deu 11. Mas qual que é a confusão que as pessoas fazem? Eu vou somar 8 mais menos 3. E aí 8 mais menos 3 dá 5. Tá? Então tem gente que faz essa confusão, entendeu? Por isso que é complicado, tá? Então, quando você teve aí o 8 e o menos 3, você somou e deu 11, tá? Mas, por exemplo, se você tivesse no fuso 8 e fosse para o fuso mais 6, você ia andar 2 fusos só.
Você só ia andar o fuso mais 7 mais 6. E se você somar 8 mais 6, vai dar 14. Tá? Então, não some os fusos, tudo bem? Vai contando eles no dedo, tá? A chance de errar é muito menor, tudo bem? Nem sempre a soma vai dar coincidência com o resultado de fusos, certo? Certo. Maravilha. Vamos mais um aqui, ó. Um terremoto de 6,7 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa. Legal, né? Sem Godzilla, só terremoto. Né? O tremor, às 9 horas e 19 minutos do horário local, que é o horário lá do Japão, ocorreu a 400 km de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 km ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Legal. E aí o cara bota aí, ó, sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem acima se situa na longitude de 135 graus leste, podemos dizer que no horário de Brasília, que está ao 45 oeste, o incidente ocorreu a que horas? Então aquilo que eu falei para vocês, né? Ele pode dar aquela dificultada botando a longitude, ou a coordenada inteira, né? Mas você tem que prestar atenção só na longitude. Como a gente faz aqui, a cada 15 graus vale um fuso. Então, primeiro passo da tabela. Identifique o seu fuso de origem. Qual é o fuso de origem? É o fuso lá do Japão, né? Onde ocorreu o terremoto. Qual é o fuso do Japão? 135 leste. Quantas vezes isso cabe no 15? Divide lá, 135, dividido por 15, você vai achar que isso é 9, tá? Nossa, professor, que rápido na conta! Não, pessoal, 150 por 15 seria o fuso 10, né? 150 menos 15, 135, então é o fuso anterior, é o fuso 9. Então, identificando o fuso de origem, primeiro passo, eu sei que é o fuso 9. Mas é o mais 9 ou o menos 9? É o fuso mais 9. Por quê? Por quê? Porque é o leste. Tá bom? Então é o fuso mais 9. Legal, identificou. Segundo passo. Qual é o fuso de onde eu quero saber a hora? É o fuso de Brasília, né? Que está no 45 oeste. 45 oeste é o menos 3, tá? Se você quiser fazer a conta, 45 dividido por 15 vai dar 3. Ou então, de cabeça, você já sabe que o fuso horário de Brasília, que é o principal fuso do Brasil, é o fuso menos 3. Então, a gente tem aqui fuso menos 3. Terceiro passo, contar a diferença entre os fusos e ver se vai para leste ou oeste. Vamos lá. Eu saí do 9 e vou até o menos 3. Então, conta. Vai passar no mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Vai passar pelo 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, são 12 horas de diferença. 12 horas de diferença. Legal. Mas são mais 12 horas de diferença ou menos 12 horas de diferença? São menos 12 horas de diferença, porque para sair do mais 9 e ir até o menos 3, tu vai andar para oeste no mapa, tá bom? Então, menos 12 horas de diferença. Legal. Agora vamos fazer a conta. Se aconteceu... Que horas aconteceu? Já me perdi aqui. Sabendo que o terremoto aconteceu aqui. Ó. Aconteceu às 9 horas e 19 minutos lá no Japão. 9 horas da manhã menos 12 horas vai dar 21 horas do dia anterior. Tá? Se quiser, vamos fazer no dedo. 9 horas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 da manhã, meia-noite, né? 23 horas, 22 horas, 21 horas, tá bom? Então aconteceu às 21 horas do dia anterior, no horário de Brasília. Tudo bem? Sim, professor. Isso aí, maravilha. Sim, professor. Ei, professor. Só para eu saber que eu não estou falando com a minha luz nova, eu estou falando com vocês, né? E mais um aqui, da Universidade Federal de Viçosa. Tá, pessoal? São exercícios porque
fuso horário é igual escala. Você tem que praticar para pegar o raciocínio. Não é difícil, mas é muito fácil errar. Então, quanto mais praticar, menor a chance de você errar, tá bom? Eu acho que isso aqui é o último, se não me engano. Mas vamos lá. Federal de Viçosa, né? Suponha que sejam 9 horas em Viçosa, Minas Gerais. E que você, estando nessa cidade, precisa planejar uma ligação interurbana para uma pessoa em Boa Vista, Roraima, que poderá ser encontrada nessa cidade às 11 horas no horário local. Então vamos lá. Você está em Viçosa, Minas Gerais. Você está aqui. Está em Viçosa, que tem a Federal de Viçosa, a grande universidade. Já fui lá, já fiquei hospedado lá. E muito legal, universidade muito boa, principalmente para cursos relacionados à agricultura. Se alguém aí tem alguma vontade de fazer, por exemplo, agronomia, né? É uma universidade muito boa para cursos relacionados a essa área, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui. Então você está lá em Viçosa, né? Você sabe que Viçosa está em qual fuso do Brasil? Está no fuso -3, tá? Ah, professor, vou ter que decorar esse -3? Só, infelizmente, é bom você saber que o fuso principal do Brasil é o -3, tá bom? Mas aqui no mapa e na prova ele vai sempre dar para você isso. Então aqui no mapa ele deu, ó, pela cor, você vê aqui, ó, hora oficial, -3 GMT. O que é esse GMT? É o Greenwich Mean Time, tá? Então Greenwich, que é o meridiano de Greenwich. Então o GMT é como se fosse o 0, então é -3 GMT, quer dizer que é o fuso -3, tá? Então tem aqui o -2 na parte mais escura e o -4 nessa parte mais ou menos escura. Então Viçosa, Minas Gerais, fuso -3. Tu quer ligar pro crush que tá lá em Roraima, aqui em cima, ó. Ele tá no fuso -4, beleza? Em Viçosa são 9 horas da manhã. E a pessoa lá em Roraima pode atender o telefone às 11 horas, horário local. Vamos ver as questões. Você que está em Boa Vista tem que esperar 2 horas para poder fazer a ligação, porque no Brasil, embora sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários de 15 graus de longitude, consideram-se apenas os limites práticos definidos pelas fronteiras estaduais. Letra B. Você precisa esperar 1 hora para fazer a ligação. Porque no Brasil, embora sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários de 15 graus, considera-se apenas os limites práticos definidos pelas fronteiras estaduais. Letra C. Você faz a ligação imediatamente. Porque o horário do fuso em que se encontra o estado de Minas é o mesmo que se encontra em Roraima. Letra D. Você precisa esperar 3 horas para fazer sua ligação. Porque no Brasil, embora sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários de 15 graus, consideram-se apenas os limites práticos definidos pelas fronteiras estaduais. Então, o que importa aqui? A letra A diz que você precisa esperar 2 horas. A letra B que você precisa esperar 1. A letra C que você pode ligar imediatamente, porque o horário já vai ser o mesmo. E a letra D que tu tem que esperar 3 horas para acontecer. E agora, José, como é que eu faço esse negócio? Bom, vamos para a nossa tabelinha. Primeiro passo, seu fuso de origem. Qual é o fuso de origem? É o +3, é o fuso de Minas, é onde você está, né? Segundo passo, qual é o fuso de onde você quer fazer a ligação lá, o fuso que você quer saber? É o fuso, +3 não é -3, né, professor burro? Está no Brasil, é fuso -3. Primeiro passo, é o fuso -3. Segundo passo, qual é o fuso lá de origem? É o -4. Bom? Terceiro passo, contar a diferença entre um fuso e outro, para ver se vai para mais ou para menos. Do -3 para ir para o -4 é um fuso só. Um fuso a menos. Então, se ele fala que são 9 horas em Viçosa, lá em Roraima são 8 horas da manhã. Então, enquanto são 9 horas em Viçosa, em Roraima são 8 horas da manhã, porque Roraima é um fuso a menos do que Minas Gerais, tá bom? O cara de Roraima só vai atender o telefonema às 11 horas da manhã. Ué, se lá em Roraima agora são 8 horas e ele só vai atender às 11 horas da manhã, faltam 3 horas ainda para ele atender o telefone. Então, quem está em Viçosa tem que esperar 3 horas para poder ligar para alguém lá em Roraima e essa pessoa de Roraima atender às 11 horas da manhã.
tá bom? Então daqui a 3 horas em Viçosa vão ser 12 horas e em Roraima vão ser 11 horas. Aí você pode ligar que a pessoa vai estar lá esperando ansiosamente pelo seu alô. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, Deu pra entender. perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Estamos tranquilos aí? Lembra, né? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, manda pelo Moodle, tudo bem? Qualquer hora, manda pelo Moodle, manda pelo WhatsApp, que aí eu vou respondendo, tá bom? Eu vou parar a gravação só agora aqui da nossa live. Até agora, então, ele vai lá pro YouTube. Quem quiser fazer pergunta e está com vergonha de fazer agora, pode ir pro YouTube.